um ano muito marcante no nosso canal Conexão Neural. E hoje é dia da retrospectiva 2022. Esse foi um ano realmente muito gratificante, em que nós demos uma repaginada no nosso canal, adotamos métodos de gravação mais aprimorados e temos tentado divulgar o conhecimento da neurociência nas suas mais diversas formas. Dessa maneira, a cada mês nós temos destinado vídeos para o conhecimento do público em geral de neurociência. Mas eu também não tenho deixado de postar vídeos específicos da minha área, a minha porta de entrada na neurociência aplicada, que é a neurocirurgia pediátrica e os seus muitos aspectos que despertam a curiosidade e ajudam a tirar dúvidas de muitas famílias no nosso país. Também temos dedicado vídeos à neurociência básica, à neuroanatomia, que também é uma área a que a gente se dedica bastante. Foi esse o início do nosso canal, quando a gente postou no YouTube de uma maneira muito artesanal ainda os vídeos de neuroanatomia para os nossos estudantes de medicina e de outras áreas poderem acompanhar. E, na verdade, isso gerou uma adesão muito grande e isso que estimulou a gente a fazer a nossa divulgação científica de uma maneira mais estruturada. Então, nós temos vídeos de neurociência geral, temos vídeos de neuroanatomia, temos vídeos de neurocirurgia pediátrica, aí mais ou menos na média de um de cada desse tipo por mês, e temos também as nossas entrevistas, os nossos neurotalk shows com convidados muito especiais. E a gente agradece a cada um deles que nos deu a honra de sua presença aqui no nosso Conexão Neural durante esse ano de 2022. Então a gente vai comentar rapidamente de cada um dos 30 vídeos dessa nossa nova fase do canal, para que a gente possa relembrar um pouco desse ano que foi tão importante para a gente. Então a gente começou ainda lá no mês de maio com um episódio 0, chamado A Neurociência na Nossa Vida. E ele englobava realmente a influência do conhecimento sobre o cérebro nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos, na nossa vida diária. E foi um pontapé inicial, foi um começo para essa nossa nova fase. E quem quiser ver de novo esse vídeo, está aí guardado no nosso canal, o episódio 0, a neurociência na vida da gente, mostrando que ela tem influência na vida não só de quem trabalha com a neurociência, mas de todos nós. Porque a neurociência nos dá conhecimento sobre as nossas emoções, sobre os nossos raciocínios, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa motricidade. E a gente foi detalhando isso ao longo dos vídeos depois desse episódio 0, desse episódio inicial. E no vídeo seguinte, nós fizemos indicações de leituras em neurociência para as pessoas já iniciadas nesse assunto ou para aqueles que queiram ter a sua iniciação. Então, se você quiser saber, na nossa opinião, quais são os principais livros que você deve começar a ler ou adquirir para começar a se aprofundar na neurociência, estão lá nesse episódio 1, Indicações Iniciais de Leituras em Neurociência. E a gente vai falar bastante nesse episódio 1 de Antônio Damasio, que é um escritor português que fez a sua carreira nos Estados Unidos, que tem vários livros destrinchando a neurociência, e quem nunca leu vai poder sim se iniciar. Mas quem já leu, quem já tem algum conhecimento na área, pode se aprofundar. Então, ele abrange os diferentes públicos. Falamos também sobre Joseph Ledoux e o seu livro importantíssimo, Cérebro Emocional. Também abordamos Oliver Sacks, um prolífico escritor e neurocientista com diversos livros que atendem também aos vários públicos, o já iniciado e aquele que quer começar nas neurociências, seja do público leigo, seja do estudante
de medicina ou das outras áreas da saúde que lidam com o cérebro e também quer adquirir novos conhecimentos nessa área. Então, quer conferir um pouco da introdução sobre esses livros e essas dicas importantes? Volta lá no nosso episódio 1. O episódio 2 foi um episódio especial para o Dia dos Namorados, lá no começo de junho. E a gente abordou um pouco a neurofisiologia e a neurociência do amor. Sim, do amor, porque as emoções são processadas no cérebro. E o coração leva à fama, o coração bate mais forte, mas depois que os impulsos nervosos, que os estímulos vêm lá do cérebro. É o cérebro que processa as emoções. Então a gente abordou esse assunto lá no episódio 2, o Dia dos Namorados, o cérebro apaixonado. Temos também nesse vídeo a indicação de leitura do livro do meu amigo Dr. Fernando Gomes Pinto, sobre a neurociência do amor. No episódio 3, eu abordo especificamente a minha área, a minha porta de entrada na neurociência aplicada, que é a neurocirurgia pediátrica. Ou seja, esse vídeo se destina também aos estudantes de medicina, aos residentes de neurocirurgia que possam ter um interesse específico na área. E eu explico no episódio 2 por que a neurocirurgia pediátrica é uma área cada vez mais à parte dentro da neurocirurgia. Ela tem conhecimentos próprios, técnicas próprias e, inclusive, revistas científicas, jornais científicos próprios, sociedades dedicadas especificamente à neurocirurgia pediátrica e eventos próprios da nossa área. Então, ela engloba conhecimentos específicos e é uma área cada vez mais importante. Vale a pena reconferir esse vídeo de neurocirurgia pediátrica. O episódio 4 foi com o nosso primeiro convidado, o Dr. André Cabral, neuropediatra. E nesse episódio a gente falou do cérebro em desenvolvimento. A gente teve bastante repercussão desse episódio, porque a gente falou como o cérebro se desenvolve e quais são os cuidados especiais para que o cérebro se desenvolva da criança da melhor forma possível. E desse modo, cuidados, por exemplo, como evitar as telas, como promover a presença da criança em atividades ao ar livre e alguns cuidados também para detectar ameaças ao desenvolvimento do cérebro da criança. Então esse episódio ficou muito especial, foi o primeiro em que a gente teve o convidado, episódio 4, Desenvolvimento Cerebral, com o Dr. André Cabral. No episódio 5, um episódio importantíssimo, que nós falamos de neurociência e aprendizagem. E, na verdade, quem aprende é o cérebro. Então, o professor precisa ter essa noção que, na verdade, ele não está empurrando conteúdos e, felizmente, a didática tem evoluído, a ciência da educação tem evoluído nesse sentido. E hoje os professores têm a compreensão de que eles são facilitadores desses processos neurais fantásticos que acontecem no cérebro. E aí a gente pode englobar, porque a aprendizagem não tem um fenômeno único que acontece no cérebro, a gente pode englobar a inteligência, a atenção, a memória, a conexão dos conteúdos aprendidos. E a gente vai ter vídeos no canal depois detalhando cada um desses aspectos da aprendizagem. Mas esse episódio 5 é um vídeo global sobre neurociência e aprendizagem, está muito interessante de assistir. O episódio 6 é um dos vídeos mais acessados do nosso canal. E lá no episódio 6 a gente fala do mito da fontanela fechada. Muitas famílias e muitos profissionais de saúde têm dúvida quanto ao fechamento da fontanela no bebê. Quando é que ela deve fechar? Quando é que está atrasado ou está adiantado o seu fechamento? E quais são as consequências de um fechamento, entre aspas, precoce da fontanela? Nesse episódio 6, a gente revela quais são as consequências do fechamento da fontanela e que atitudes ou que cuidados a gente precisa ter. E a gente também fala nesse vídeo quais são os sinais de alerta para a doença chamada cranioestenose. No episódio 7, a gente volta a dedicar um episódio mensal sobre neuroanatomia. Então ele é bastante dedicado aos estudantes de medicina, das outras áreas da saúde também.
que precisam aprender a neuroanatomia para aplicar com os seus pacientes. Mas se o público leigo quiser ter melhores noções de neuroanatomia, também é muito bem-vindo. E no episódio 7 a gente falou da vascularização arterial do cérebro, que é importantíssima, porque lesões nas artérias cerebrais, como obstruções, podem provocar os AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, que são um problema grave de saúde pública no nosso país. Então é importante conhecer essa neuroanatomia para poder atender os pacientes com AVC e conhecer essa doença, também bastante prevenível. O episódio 8 foi mais um episódio com convidado especial e gerou bastante repercussão. A gente conversou com a psicóloga Ana Cleide Jucá, lá de Recife, Pernambuco, e demos dicas valiosas de como realizar a escolha profissional. E a escolha profissional, na verdade, é feita pelo cérebro, com todos os critérios que o cérebro utiliza, inclusive memória, razão, emoção. E a gente também expôs nesse episódio como é que foi o nosso processo de escolha profissional. O meu na medicina e na neurocirurgia e o dela na psicologia. Esse foi o nosso episódio 8 e vale a pena conferir de novo. No episódio 9, a gente falou da neurociência e da atenção. A atenção, que é algo importantíssimo para a realização dos nossos projetos, para a execução de tarefas. E hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta rede social, a gente se vê na ameaça aos nossos períodos de foco, de atenção. Então a gente discute esses conceitos nesse episódio 9, o quanto é importante a atenção e o quanto o cérebro precisa de foco. No episódio 10, o assunto foi a espasticidade, uma doença que afeta crianças e é muito ligada à paralisia cerebral. Então a criança com lesões cerebrais, geralmente advindas de lesões lá no começo do desenvolvimento, no começo da vida, com problemas que aconteceram ali logo no parto, logo depois do nascimento, podem ter lesões cerebrais que levam à espasticidade, que é uma rigidez importante. E existem tratamentos eficazes para combater a espasticidade. E é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre esses tratamentos. Então, no episódio 10, a gente falou sobre espasticidade de maneira ampla. É um vídeo também que vale a pena conferir. O episódio 11, novamente dedicado à neuroanatomia, à vascularização cerebral, mas dessa vez a parte venosa, da drenagem venosa do cérebro. Também é importante que os profissionais de saúde conheçam a drenagem venosa cerebral para poder tratar de doenças que envolvem essa parte do nosso sistema nervoso, como, por exemplo, as tromboses venosas cerebrais. Episódio também bastante importante. No episódio 12, a gente recebeu aqui no Conexão Neural o neurologista e médico do sono Manuel Sobreira, uma das grandes autoridades brasileiras nesse assunto. E a gente recapitulou, então, o quanto o sono é importante para a nossa vida. E existem muitas doenças do sono. Então é importante cuidar da saúde do sono para que a gente tenha uma vida plena e consiga desenvolver as nossas atividades de uma maneira adequada. Então o episódio 12 foi sobre o sono e o cérebro, e o quanto o sono tem que estar adequado para que o cérebro tenha saúde. O episódio 13 tratou sobre a neurociência da memória. E é importantíssimo a gente entender o quanto estruturas cerebrais específicas estão relacionadas à memória. E que a memória não é um fenômeno único dentro do nosso cérebro. Na verdade, eu tenho memória de curta duração, que eu uso ali só para executar a tarefa a que eu estou me dedicando no momento. Memória de longa duração, que vai ficar por muito tempo, muitos anos, ou até para sempre. E memória motora, para as atitudes, para os procedimentos que eu vou aprendendo ao longo da minha vida. Além de vários outros tipos que a gente comenta nesse vídeo. Então ele é importante para a gente compreender esse fenômeno que a gente usa todo dia, que é a memória
e como recordar das coisas, dos dados, das informações é tão importante. O episódio 14, um dos vídeos também mais acessados aqui no nosso canal, trata da malformação ou da deformidade de Chiari. Ela afeta muitas pessoas no mundo todo e ela reflete um deslocamento do cerebelo na parte de trás da cabeça, comprimindo o bulbo e a medula espinhal. Então, famílias que têm casos de Chiari, muitas delas, inclusive, entraram em contato, tirando dúvidas, podem ter bastante esclarecimento acessando esse vídeo da malformação ou da doença ou da deformidade de Chiari, que foi um episódio bem especial do nosso Conexão Neural. No episódio 15, nós começamos uma série especial dentro da neuroanatomia sobre os nervos cranianos. São nervos que têm uma ligação direta com o cérebro. Então eles são muito especiais, são 12 e cada um deles executa uma função muito importante na relação da gente com o meio ambiente e com os outros seres humanos. E nesse episódio a gente abordou de maneira geral os nervos cranianos, para que depois a gente começasse uma série de 12 vídeos, um por mês, em que a gente está, nesse momento, enfocando em cada vídeo um nervo craniano. Mas nesse episódio nós fizemos uma visão geral, uma visão ampla sobre os nervos cranianos, então vale a pena sim conferir lá antes de começar a série sobre cada um dos nervos cranianos. O episódio 16 foi muito especial e nós recebemos aqui no Conexão Neural a professora Renata Jucá, fisioterapeuta, professora universitária, e nós abordamos a reabilitação do sistema nervoso. E aí passamos por diversos tratamentos, diversas doenças enfocadas do sistema nervoso da criança e a importância imprescindível da reabilitação, englobando aí a fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, para que a criança tenha o seu desenvolvimento reestabelecido, reestruturado, reabilitado. Então esse foi o nosso episódio 16, está riquíssimo, é muito importante a gente voltar lá e conferir de novo. Episódio 17, episódio mensal dedicado à neurociência, nós abordamos as áreas cerebrais e como é que elas são estudadas e definidas. E aí nós vimos os 3 métodos principais que foram se sucedendo ao longo da história. Que primeiro era através das doenças, então a pessoa tinha a doença numa determinada área, seja um tumor, seja um abscesso, seja um trauma naquela determinada área, adquiria um déficit neurológico e aí ficava definido que aquela área era responsável pela função que ficou prejudicada naquele paciente. Depois veio a neurocirurgia e estimulando áreas específicas a gente via que aquela área era responsável por aquela determinada função. E finalmente com a imagem, com a neuroimagem funcional, a gente consegue estimular o paciente, pedir para que ele realize uma determinada atividade e uma determinada área na ressonância fica ativada. Então aquela área é responsável por aquela função. E a ciência vem se desenvolvendo, melhorando, se aprimorando ao longo do tempo, de forma que a cada ano a gente conhece mais das áreas cerebrais. Lembrando que o cérebro não é um armário com gavetas em que as áreas ficam isoladas. Elas ficam se conectando em conexão neural, mas há sim áreas predominantemente responsáveis por funções específicas. Esse foi um episódio bem interessante. No episódio 18, novamente dedicado à neurocirurgia pediátrica, falamos de causas e tipos de hidrocefalia. Hidrocefalia que é a doença que a gente, sem dúvida, mais atende e mais opera na neurocirurgia pediátrica, afeta crianças, pode colocar em risco o desenvolvimento das crianças por comprimir o cérebro delas. Então, é importantíssimo diagnosticar a tempo e tratar a tempo. Então, um vídeo muito importante para a gente tirar dúvidas sobre essa doença que afeta tanto e ameaça o desenvolvimento das nossas crianças. No episódio 19, mais uma convidada muito especial, a doutora Ângela Gifone, neuropediatra especializada em
epileptologia infantil, quer dizer, na epilepsia, também uma doença que ameaça muito o desenvolvimento das nossas crianças. Porque quanto mais a gente demorar para controlar a epilepsia, mais difícil vai ser esse controle e mais prejudicado ficará o desenvolvimento da criança. E a gente teve a oportunidade de discutir aqui com a doutora Ângela Gifone os detalhes do diagnóstico, do tratamento, do acompanhamento, do prognóstico das crianças com hidrocefalia. Então vale a pena voltar nesse vídeo e rever tudo que a gente discutiu sobre essa doença tão relevante. No episódio 20, nós começamos então a nossa série, que vai durar 1 ano, sobre os nervos cranianos, um vídeo mensal sobre cada nervo. São 12, então 12 meses é uma série que vai durar 1 ano. A gente falou sobre o primeiro nervo craniano, que é o nervo olfatório, relacionado, portanto, ao sentido do olfato. Tão importante, inclusive, nas nossas emoções. O olfato está muito ligado às emoções. Um cheiro, um odor agradável ou desagradável, ele mexe com a gente. Então vale a pena voltar nesse vídeo do olfato, é importante para a gente ver o quanto esse sentido está relacionado ao nosso comportamento diário. E ele também detalha a via neuroanatômica, a via olfatória. Está bem caprichado, é legal voltar lá no vídeo para assistir de novo. O episódio 21 foi muito legal porque a gente abordou o Prêmio Nobel de Medicina de 2022. Pesquisador sueco que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por fazer a descoberta e a decifração do código genético do homem de Neandertal. Então, um antepassado do Homo sapiens. E isso tem tudo a ver com neurociência, porque o nosso cérebro, na verdade, ele evoluiu ao longo do tempo para virar essa máquina fantástica de receber estímulos e de tomar atitudes, de ter pensamentos, de ter emoções. Então, a evolução do nosso cérebro tem tudo a ver com a evolução da espécie humana. Esse vídeo está bastante interessante sobre o Prêmio Nobel de Medicina de 2022. No episódio 22, dando seguimento àquela gravação dos episódios específicos dos fenômenos neurais relacionados à aprendizagem, a gente falou da inteligência e dessa mudança de conceito da inteligência ao longo das décadas, porque antigamente inteligência era considerado só você saber responder perguntas e resolver questões. E hoje a gente sabe que não. E, sobretudo, que existem tipos diferentes de inteligência, incluindo a inteligência sinestésico-corporal, a inteligência verbal, a inteligência lógico-matemática e até a inteligência interpessoal, segundo a teoria de Howard Gardner de 1993. Já não é uma coisa tão nova. Então esse vídeo é sobre o cérebro e a inteligência. Vá lá conferir, está no nosso canal. No episódio 23, eu falei especificamente sobre a risotomia dorsal seletiva, a cirurgia mais empregada para o tratamento da espasticidade. Lembra que a gente teve um vídeo sobre espasticidade em geral, que é aquela rigidez das crianças que têm paralisia cerebral por algum motivo, por alguma lesão do sistema nervoso central. E nesse episódio 23, um vídeo dedicado exclusivamente à principal cirurgia da neurocirurgia para tratar a espasticidade, que é a risotomia dorsal seletiva. No episódio 24, a gente prosseguiu na nossa série com um episódio mensal nesse projeto Nervos Cranianos. E a gente falou do nervo óptico, segundo nervo craniano, e também falou das vias ópticas. São complexas, mas são importantíssimas, porque algumas doenças afetam especificamente as vias ópticas e também elas são importantes no exame neurológico. Então, um vídeo indispensável para todos os estudantes de medicina, das outras áreas da saúde também, e para aqueles que querem entender como funciona a nossa visão. No episódio 25, super especial, com uma convidada querida, muito especial, também uma autoridade na área dela, que é a professora Esther Feitosa, sobre neuroimagem.
Hoje em dia, as neurociências funcionam muito com base na neuroimagem, no ultrassom, na tomografia, na ressonância magnética. E nessa conversa com a doutora Esther Feitosa, a gente pôde detalhar bastante quando se indica cada exame, como se deve interpretar. Então, muito importante também para famílias, pacientes, estudantes e profissionais da nossa área. No episódio 26, as neurociências e as emoções, que influem muito também no nosso dia a dia, na aprendizagem, em todos os relacionamentos. E a gente viu que todos os tipos de emoção, e são diversos tipos diferentes, também se processam por circuitos cerebrais. E há estruturas específicas para cada tipo de emoção. A gente enfocou isso no nosso episódio 26, que está bem especial. No episódio 27, um assunto de extrema relevância: a prematuridade e o cérebro. Aproveitando que a gente teve um mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade. O cérebro do bebê prematuro, ele está em ameaça, porque ele veio ao mundo sem aquele preparo ideal do bebê que passa todo o tempo adequado na gestação, no ventre da mãe. Por isso mesmo, nós precisamos dedicar todos os esforços para que ele tenha o desenvolvimento mais pleno possível. Então, nós abordamos várias dúvidas que as famílias podem ter sobre o cuidado com o cérebro do bebê prematuro e vários cuidados que eles precisam receber da equipe multiprofissional. Então, um episódio bem importante para as famílias e para os profissionais que cuidam dos bebês prematuros. No episódio 28, continuando a série dos nervos cranianos desse projeto tão legal, nós falamos do terceiro nervo craniano, do nervo oculomotor, e da sua função importantíssima nas miradas. Olhar para cima, olhar para baixo, desviar o olhar para dentro, inervando os músculos que movimentam os olhos. Por isso ele chama nervo oculomotor. Também muito importante no exame neurológico, porque uma lesão do nervo oculomotor pode levar à dilatação da pupila, a midríase, e isso é importante quando o profissional está examinando um paciente. E terminamos, então, a nossa lista de episódios do ano com o episódio 29, que foi especialíssimo, o especial de Natal com o padre Eugênio Pacelli, um grande líder espiritual, e nós pudemos fazer a interface entre a neurociência e a fé, os processos neurais envolvidos na oração, no perdão, na caridade, e vimos que a ciência e a fé têm muitas missões em comum. Pessoal, eu queria deixar aqui, ao final dessa recapitulação dos nossos vídeos do canal em 2022, uma palavra de profundo agradecimento pelo estímulo e pela companhia neste ano, e fazer aqui um compromisso de, em 2023, continuar divulgando a neurociência, a neurocirurgia pediátrica e os conhecimentos sobre o cérebro que afetam na vida diária de todos nós. Muito obrigado pela parceria, pela atenção durante esse ano, e a gente se encontra, sim, na semana que vem em Conexão Neural.